Às vezes penso que não vai dar pra prosseguir, mas não pode ser assim. Não tem que ser assim, não. São barreiras, lutas, provações, tentando destruir. Mas nos átrios do Senhor eu encontro abrigo e proteção. Vou confiar, no seu tempo vem a solução. Sei que posso até chorar, posso até não entender e não ter com quem desabafar, mas estou seguro pela tua mão. Tua vontade é o melhor pra mim. Eu prefiro te agradar, por isso eu digo que vou confiar. No seu tempo vem a solução. Sei que posso até chorar, posso até não entender e não ter com quem desabafar, mas estou seguro pela tua mão. Tua vontade é o melhor pra mim. Eu prefiro te agradar, por isso eu digo que vou confiar. Eu preciso do Senhor ao meu lado pra me orientar, onde eu devo caminhar. Quem toma a direção, minha vida eu entreguei em tuas mãos, em tuas mãos. Vou confiar, no seu tempo vem a solução. Sei que posso até chorar, posso até não entender e não ter com quem desabafar, mas estou seguro pela tua mão. Tua vontade é o melhor pra mim. Eu prefiro te agradar, por isso eu digo que vou confiar. No seu tempo vem a solução. Sei que posso até chorar, posso até não entender e não ter com quem desabafar, mas estou seguro pela tua mão. Tua vontade é o melhor pra mim. Eu prefiro te agradar, por isso eu digo que vou confiar. Uau! Amém! Que música linda! Obrigado, Isaac. Podemos confiar, mesmo em momentos quando não temos nem alguém que possamos desabafar, mas nós podemos confiar em Deus. Ele sempre estará pronto para nos ouvir, ele se inclina para ouvir o nosso clamor, para falar conosco. Que privilégio que você e eu nós temos diante do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16, está escrito: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Uau! Que versículo lindo para nós nessa noite de quarta-feira, hoje, 9 de setembro de 2020. Que privilégio nós, como filhos de Deus, estarmos aqui nesse dia, podendo cantar louvores ao nosso Deus e podendo alimentar nossa fé
com a palavra de Deus. Né? E aqui, né, o autor de Hebreus disse: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É exatamente a música que Isaac acabou de cantar. Eu posso confiar, mesmo não entendendo nada que está acontecendo, eu posso continuar confiando, caminhando de cabeça erguida, porque Deus tem um socorro em momento oportuno, Deus tem uma provisão, Deus tem um cuidado, Deus está sempre agindo em nosso benefício, amém? E aqui o autor de Hebreus fala: acheguemo-nos confiadamente, confiadamente. Essa palavra, confiadamente, fala de convicção, fala de confiança inabalável. Chegarmos junto ao trono da graça com uma confiança inabalável, inabalável. Sabe, amados irmãos, em João capítulo 4, no Evangelho, no Apocalipse capítulo 4, perdão, Apocalipse capítulo 4, o apóstolo João, ele teve uma visão deste trono da graça. Ele disse que subiu, teve uma visão chegando até o terceiro céu, onde estava, né, o trono, um trono estava colocado, e ali naquele trono tinha alguém assentado, e esse alguém é 3 vezes santo, santo, santo. Esse alguém é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o nosso advogado, aquele que intercede por cada um de nós. Mesmo quando não temos alguém para desabafar, nós temos Jesus Cristo disponível para nos ouvir nesse trono, que é o trono da graça. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, com convicção, com confiança inabalável, que Deus, ele vai nos ouvir. Jesus disse, tudo o que pedir ao Pai, em meu nome eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus disse essas palavras. Tenhamos intrepidez para entrarmos no Santo dos Santos. Sabe, amados, no Velho Testamento, o Santo dos Santos era um lugar, a princípio, no tabernáculo, atrás do véu. Sabe, depois no Templo de Salomão, ficava atrás do véu, no Santo dos Santos. Ali estava a presença do Deus de Israel, o nosso Deus, o nosso Pai. Ali estava a presença de Deus na forma daquela fumaça. Ali estava a glória do Shekinah. Ali estava o Deus de toda a terra, o Deus de Israel. E sabe, ali somente o sumo sacerdote, descendente de Arão, poderia entrar naquele lugar uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, o dia do sacrifício. E esse sumo sacerdote, ele tinha uma mitra na cabeça escrita santidade ao Senhor. Sabe, amados irmãos, nós temos livre acesso ao trono, ao Santo dos Santos, que agora está no terceiro céu, na presença de Deus, onde tem esse trono chamado trono da graça, que o autor de Hebreus fala para nós achegarmos confiadamente, com convicção, com uma confiança inabalável, que aquele que está assentado neste trono, ele se inclina para ouvir o nosso clamor, ele se inclina para nos socorrer em tempo oportuno. Ele tem uma provisão para cada um de nós. Tenhamos, sabe, intrepidez para entrarmos, sabe, na presença de Deus, diante do trono da graça. Em Hebreus capítulo 10, a partir de versículo 19, está escrito: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé. Olha só, versículo 22.
tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Uau! Acheguemo-nos confiadamente, com convicção, com a plena certeza, na esperança da fé, que Deus, né, aquele que fez a promessa, ele é fiel. Ele é fiel, ele nos ouve e ele tem uma provisão para o momento oportuno, para nos socorrer em momento oportuno em nossas vidas. E por isso podemos confiar sem vacilar, não sejamos vacilantes na nossa fé. Olha, amados, muitas vezes, infelizmente, nós nos vacilamos na nossa confiança junto ao trono da graça. Muitos de nós ficamos estressados porque não temos respostas imediatas de Deus para as nossas petições. Talvez porque não temos pedido da maneira correta. Muitos oram como se fosse para Deus carimbar o seu pedido, ou simplesmente joga as palavras para justificar que tem orado, mas não com convicção, não com segurança no seu pedido diante do trono da graça. Não pede confiadamente, porque pedis mal, por isso não recebe, como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 3, pedis e não recebes, porque pedis mal. Amados, necessitamos chegar diante do trono. Nós precisamos, ter uma disciplina emocional e mental, uma disciplina para nós entendermos que quando nós falamos Pai em nome de Jesus, imediatamente nós estamos entrando pelo novo e vivo caminho diante do trono da graça, onde Deus está assentado, onde o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, está assentado. Necessitamos chegar com uma fé alimentada com a palavra de Deus, uma fé inabalável. A palavra de Deus, amados, é a nossa garantia que Ele pode e poderá fazer infinitamente mais do que pedimos, conforme está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20, Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O Espírito Santo que nos selou, de acordo com Efésios capítulo 4, versículo 30. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, com convicção, com uma confiança inabalável diante do trono da graça, para acharmos socorro, para encontrarmos graça e socorro em tempo oportuno, em momento oportuno. Amados, quantos dos filhos de Deus estão desanimados nessa noite? Talvez você esteja desanimado, sem força, até mesmo para chegar perante o trono da graça, E talvez você está para baixo nessa noite, amados? Lembra de Daniel? Daniel orou por 21 dias. 21 dias Daniel esperando uma resposta específica de Deus. E parece que estava demorando, mas Deus, no primeiro momento que Daniel clamou, Deus enviou a sua resposta. Porém, a resposta não chegou em Daniel no primeiro dia, porque teve resistência do ar. O príncipe desse ar, que é demoníaco, como está escrito em Efésios 6, impediu a resposta de Daniel chegar no momento que Daniel clamou. Por 21 dias, Daniel continuou perseverando em oração.
ele não desanimou, ele estava fraco, seus joelhos já estavam, sabe, tremendo, ele não conseguia nem mesmo se manter de pé, mas sabe, Daniel, ele orou com confiança, ele tinha uma confiança inabalável no Deus de Israel, e nós sabemos, por exemplo, está escrito em Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 10, versículo 17, 19, quando o anjo chegou com a resposta para Daniel, está escrito, olha aqui como está escrito, capítulo 10, versículo 17 a 19, como pois, é isso Daniel falando, como pois pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse, não temas, homem muito amado, não temas, paz seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, porque fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Olha, Daniel falando aqui. Olha, o anjo falou para Daniel, ó, homem muito amado, paz seja contigo. Ó, homem muito amado. Sabe, hoje nós podemos considerarmos, né, homens e mulheres muito amados por Deus, por causa da obra consumada por Jesus Cristo. Nós somos muito amados. Deus ama cada um de nós, e Deus ama quando nós chegamos confiadamente diante do trono da graça, porque Deus tem prazer, ele de se inclinar e ouvir quando nós clamamos por socorro, e ele tem a resposta para as nossas vidas. Talvez o príncipe deste mundo tenebroso, o príncipe do ar, tente de todas as formas impedir que a resposta de Deus chegue em tempo oportuno. Por isso a necessidade da nossa oração, do nosso clamor, porque Deus ouve, Deus, e sabe, ele batalha as nossas batalhas para que a sua resposta chegue a nós em tempo oportuno. Ó amado, não desanime. Deus tem um plano para as nossas vidas. Não desista da oração. Não desista da oração. O trono da graça está disponível para você nessa noite e para mim. Nesse exato momento, o trono da graça está disponível para nós. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, não em nome de uma igreja, mas no nome do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, sabe? E quando nós chegamos, nós encontramos graça, nós encontramos misericórdia. Em Daniel capítulo 9, sabe, nós chegamos diante do trono, não fundamentado em nossa própria justiça, mas sim na justiça que foi satisfeita por Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando nós foi alcançado através de muitas misericórdias, como está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, Deus nos alcançou com muitas misericórdias, com graça sobre graça. Aqui em Daniel capítulo 9, versículo 18, Daniel capítulo 9, versículo 18, Daniel fala o seguinte, Daniel capítulo 9, versículo 18, Daniel fala, inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que seja chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Aqui está escrito em Daniel capítulo 9, versículo 18 e 19. Ó, nós podemos achegar perante o trono da graça, fundamentados na justiça que foi satisfeita por
Jesus Cristo na cruz do Calvário. Podemos receber nessa noite de Deus tudo o que necessitamos por meio da sua graça. Temos o privilégio de podermos chegar confiadamente ao trono da graça pela fé, pela fé. Isso é motivo de motivo para nós darmos muita glória a Deus. Aleluia! Sabe, amados, em Esther capítulo 4, nós sabemos essa história aqui interessante, quando Amã procurava de todas as formas destruir o povo judaico, o povo hebreu. E nós sabemos como Deus levantou Esther para se tornar rainha do rei Assuero. E sabe, Amã tinha já planejado tudo para destruir o povo judaico. Mas aqui nós temos Esther e Mordecai pede para Esther ir até a sala do trono, na presença, no pátio, na presença do rei, e interceder pelo povo judaico. E sabe, Esther sabia que se ela não fosse chamada pelo rei para entrar na sua presença, e se ele não estendesse o cetro de ouro para ela, ela correria o risco. A sentença era uma só, de morte. Ela receberia a sentença de morte. E sabe, aqui está escrito em Esther capítulo 4, versículo 11 e 16, o seguinte: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Versículo 16, Esther clama por oração. Ela fala o seguinte: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Sabe, aqui tinha uma mulher de fé. Aqui está Esther. Ela disse: ora por mim, jejua por 3 dias. Eu irei na presença do rei. Se perecer, pereci. E nós sabemos o que aconteceu. Ela foi até a presença do rei. E quando ela entrou, o rei Assuero, ele estendeu o cetro de ouro em direção a Esther. E ela pôde interceder pelo povo judeu. E nós sabemos o resultado. Como Amã, sabe, foi enforcado na sua própria forca que ele tinha construído. E como Deus promoveu o povo judaico no reino Assuero. E sabe, teve um grande banquete quando Deus libertou o povo, preservou o seu povo. E essa é a festa de Purim, que é comemorada até nos nossos dias, quando Deus usou Esther e Mordecai para preservar o seu povo das armadilhas do que Amã, né, a Agagita, proclamou e planejou para destruir o povo judeu. Sabe, amados, o rei Assuero estendeu o cetro de ouro em direção a Esther, e ela pôde chegar na sua presença. Sabe, amados, há 2000 anos atrás, o Deus de Israel, o nosso Deus, estendeu o cetro de ouro para nós, para cada um de nós. E esse cetro de ouro que Deus levantou foi na cruz do Calvário. Lá 2000 anos atrás, quando o seu filho foi levantado e pregado naquela cruz por amor de nós. O cetro de ouro de Deus está estendido para nós. Nós temos liberdade, nós temos livre acesso para entrar diante do trono da graça e podemos chegar confiadamente a esse trono, que é o trono da graça, e sabe, recebemos misericórdia em tempo oportuno, socorro em tempo oportuno. Sabe, amados, o sangue de Jesus foi derramado. Ali diante do trono da graça, teremos a alegria de ver o Deus de toda a terra, sabe, se inclinar para ouvir o nosso clamor. Ele jamais nos rejeitará. Pelo contrário, ali
encontraremos socorro para a ocasião oportuna. Podemos, pela fé, colocar nossos pedidos diante do trono da graça. Cada desejo, cada pedido com convicção, com ousadia, com segurança da palavra de Deus, por termos a confiança que Deus agirá e nada poderá impedi-lo de nos socorrer. Podemos sim esperar confiantemente no Senhor, Deus de Israel, porque o cetro de ouro está estendido e foi estendido uma única vez por toda a eternidade na cruz do Calvário. Temos livre acesso a este trono da graça pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus, como nós lemos no início em Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante. Não vamos vacilar a nossa fé, pelo contrário, vamos achegar confiantemente, sabe, alimentar a nossa fé com a palavra de Deus, mantendo a esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Oh, tem uns versículos que nós todos conhecemos de cor, em Salmos capítulo 40. Salmos capítulo 40, Davi diz o seguinte, a partir de versículo 1, Davi disse: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Oh, amados, aqui Davi está falando algo tão maravilhoso para as nossas vidas nessa noite. Davi esperou confiantemente pelo Senhor. E o que aconteceu? O que aconteceu? O Senhor se inclinou e ouviu o clamor de socorro, o pedido de socorro de Davi. Sabe, lembra de Daniel? Senhor, nós achegamos, inclina, Senhor, e ouve o nosso clamor. Daniel disse em Daniel capítulo 9, versículo 18. Inclina, Senhor. E aqui nós vemos que Deus se inclinou e ouviu o pedido de socorro de Davi e tirou de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os seus pés sobre uma rocha. Nossos pés estão firmados em uma rocha inabalável, e essa rocha é Jesus Cristo. Vale a pena para cada um de nós esperar confiantemente. Podemos chegar diante do trono da graça confiadamente, com convicção, com certeza, sabe, com a plena confiança na esperança, sem vacilar, pela fé. Nós podemos chegar diante do trono da graça, porque nós vamos encontrar misericórdia, nós vamos encontrar graça e nós vamos encontrar socorro para o tempo oportuno. Oh, amados, nessa noite eu quero te animar a confiar plenamente no Deus de Israel, a você a chegar diante do trono pela fé no nome de Jesus, e você vai encontrar socorro. Não devemos jamais entrar em desespero. Deus está fazendo algo maravilhoso em nossas vidas nessa noite, nesses dias, nesse momento. Confie, espere e vá ao trono da graça. Você não será rejeitado, pelo contrário, vá em nome de Jesus. O caminho está livre para as nossas vidas. Vamos clamar, vamos interceder, vamos ver o mover do nosso Deus em nós e através de nós. Deus nos ouve e pode fazer a diferença em nossas vidas. Sabe, em 2 Coríntios capítulo 6, só para a gente terminar nessa noite, 2 Coríntios capítulo 6, Paulo disse o seguinte, 2 Coríntios capítulo 6, para a gente terminar nessa noite, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos, e que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele disse: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Aleluia, aleluia, glória a Deus, porque nós vimos nessa noite. Portanto, amados irmãos, acheguemos confiantemente, confiadamente,
confiadamente, com convicção, com a plena certeza, diante do trono da graça, que Deus vai nos ouvir, que Deus vai ouvir o nosso clamor, como ouviu de Davi, como ouviu de Daniel. Ele ouve, ele escuta você e a mim, porque nós temos livre acesso a este trono. O cetro de ouro de Deus foi levantado uma vez para sempre na cruz do Calvário. Podemos chegar qualquer hora, de manhã, tarde, noite, sem ter o risco de morrer, porque o cetro foi levantado, o cetro de ouro, e esse cetro de ouro é Jesus Cristo. Portanto, acheguemos confiantemente diante do trono da graça e vamos encontrar socorro para o momento oportuno. Amém? Amém? Sabe, se você está nos ouvindo nessa noite e ainda não conhece Jesus como Salvador, se ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. O caminho está livre e é Jesus Cristo. Sabe, entrega a sua vida a Ele pela fé. Sabe, Jesus disse, né, em João 6,37, todo aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. Jesus morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna com Deus. Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Entrega a sua vida a Ele pela fé nessa noite. Ora comigo, se você entendeu e ainda não tem certeza da sua salvação, ora comigo agora. Fala assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sem o Senhor não sou nada. Por favor, entra no meu coração, me salva, me faz uma nova pessoa. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome eu oro. Amém. Sabe, se você orou assim pela primeira vez, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, está escrito, nova criatura é, as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Sabe, se você orou assim pela primeira vez, recebendo Jesus como Salvador pessoal, fala comigo aqui no privado, fala, pastor Geraldo, eu orei com você para receber Jesus, sabe, eu terei maior alegria em poder te servir, em poder, sabe, caminhar com você nesta nova etapa da sua vida. Que Deus te abençoe, que o Deus de Israel estenda suas mãos sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e nos dê graça sobre graça e que possamos ter intrepidez, segurança de chegarmos diante do trono da graça, porque nós vamos sim encontrar graça e socorro no momento oportuno, para o momento oportuno, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E te dê uma noite tranquila de sono e um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém?